Olá, mais um programa Saúde Total. E hoje temos a alegria, conosco está aqui. Como é que está? Firme? Tudo bem, Daniel? Animado? Muito. Esse é o segundo vídeo que nós vamos gravar e nós vamos falar agora de diabetes e hipertensão. Perfeito. Que coisa! Olha só, para você que não assistiu, Dr. Geraldo Cardoso, que é nutricionista, tem uma especialização em fitoterapia, é isso mesmo? Fitoterapia clínica. Fitoterapia clínica. E trabalha na Clínica Oásis Paranaense. E uma experiência muito grande. A Clínica Oásis Paranaense tem quantos anos já? Está indo para 37 anos. 37 anos? Olha anos. Que beleza! 37 anos tratando com métodos naturais. Argila, que é a geoterapia, hidroterapia, fitoterapia, que é com as plantas, e a alimentação, que é o principal fator que causa doenças ou que traz saúde, não é verdade? Doutor Geraldo, quem quiser conhecer um pouco mais a clínica, tem um site, né, que é Oásis Paranaense, é isso? oasisparanaense.com.br. Muito bem. E gostaríamos de, mais uma vez, agradecer pela sua disponibilidade de estar aqui conosco para esse bate-papo. Vamos falar de diabetes. Presta atenção no que o doutor vai falar. Então, o diabetes mellitus, ele, segundo o Vigitel, ele está aumentando e muito no nosso país, né? Foi feito pesquisas por capitais brasileiras, certo. E o Rio de Janeiro tem uma prevalência de 19,4% da sua população. E Vigitel, o que é mesmo? Vigilância Sanitária, pesquisas por telefone. Ah, tá. Que eles ligam na casa das pessoas para fazer Se identificam e fazem essa pesquisa. Então, o Rio de Janeiro, ele tem essa prevalência, a maior das capitais brasileiras. 10,4%. E nós temos Boa Vista, com 5,3% dos seus moradores vitimados por essa enfermidade, não é? O menor é Boa Vista. Boa Vista, certo. Das capitais. Das capitais. Ele cresceu 61,8% de 2006 para 2016. É muita. É muito, Daniel, é muito. Prezado ouvinte, passou de 5,5%. É muito. Em 2006 para 8,9% para 2016. Ele é mais prevalecente no sexo feminino, com 9,9%, e o sexo masculino, 7,8%. Tá? É uma doença extremamente degenerativa, porque ela impacta o funcionamento do corpo todo, mas em particular a parte renal, a parte visual, a parte circulatória, né? É a responsável pela maior parte dos doentes que buscam hemodiálise. Ou seja, diabetes não se brinca, né? De forma alguma, Daniel. E ela é considerada uma das grandes epidemias silenciosas do século XXI. Poxa vida. Diga-se de passagem que aproximadamente 50% dos seus portadores não sabem que têm a enfermidade, porque desconhecem os sinais da doença, né? Há uma perspectiva em termos mundiais, isso a pesquisa da OMS, Organização Mundial de Saúde, em 1995, tínhamos aproximadamente 135 milhões de pessoas no mundo com diabetes. Em 1995, 135 milhões. 240 milhões em 2005 e há a projeção para aproximadamente 370 milhões de pessoas, ok? Em 2030. Então, repetindo, em 1995, 135 milhões. 240 milhões em 2005 e uma projeção de 366 milhões, creio eu, como profissional da área de saúde, que isso até pode passar para o ano 2030. Oxi. 2/3 desses 366 milhões para 2030, 2/3 eles habitarão em países em desenvolvimento. Certo. Então, essa enfermidade,
ele aumenta com a idade. E assim como na obesidade, que é mais prevalecente em pessoas com menor escolaridade, menos anos de estudo, também o diabetes, ele é quase 3 vezes maior entre aqueles de menor escolaridade, como temos falado no vídeo anterior. Sim. De que menor escolaridade... Mais incidência da doença. Doença, por quê? Ele não terá, não estamos generalizando, é claro, um cargo, um extrato social melhor. Então, a forma mais fácil é você adquirir com o que tem o produto de maior valor calórico. E isso significa alimentos refinados. Até porque é produzido em maior escala e é mais barato acaba sendo às vezes. Vamos nos basear... Não pensando no custo-benefício. Sim, mas vamos nos basear aqui, sem estigmatizar em hipótese alguma. Mas são pesquisas de universidades federais mostrando que a cesta básica ali tem alimentos hipercalóricos. É verdade. Né? Por favor, prezado ouvinte, meu amado amigo Daniel, né? Nós estamos dizendo dados estatísticos. Sim. Nós estamos falando de menor escolaridade, respondendo sua pergunta, por que o de menor escolaridade tem a prevalência maior da obesidade e diabetes? É simples, porque o valor monetário que possui haverá de comprar alimentos com maior valor calórico. Né? Que é o acesso que tem, é o possível. Exatamente, né? Exatamente. E ela, como temos dito, é uma doença que ela pode ser controlada, é controlável, e eu li um artigo científico na semana passada, foi realizada em Estocolmo, ela foi vinculada numa revista científica de alto impacto, ou seja, um índice alto em porcentagem, onde um X% durante anos e anos foi acompanhado e eles reverteram o quadro do diabetes. Olha aí. Então, essa história de que diabético é diabético para sempre, ele não procede. Nós estamos falando de diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2, ele não depende da insulina. Pode ter diabético tipo 2 que usa insulina? Sim, porque a parte medicamentosa não teve efetividade, então se usa. Mas a maior parte dos portadores de diabetes tipo 2, ele usa medicamentos. Metformina, Janomete, Galvus e etc, etc. Tá? Mas se o indivíduo, nessa pesquisa comprovou-se, ele perde peso, a resistência insulínica diminui, ou seja, a célula, ela cria resistência ao hormônio produzido pelo pâncreas, que é a insulina. Ilustremos. Toda fechadura tem uma chave. O pâncreas produz essa chave. Essa chave se chama insulina, que através de sinalização química na membrana celular diz: chegou comida. A comida da célula é o glicogênio, é o açúcar, vamos usar essa expressão do que nós utilizamos, ainda que não saudável, o açúcar de cana, o carboidrato, a gordura, tudo isso vai virar energia. E quem faz isso, esse combustível, entrar na célula? A insulina. Mas com o passar dos tempos, pela obesidade, sedentarismo, fatores genéticos e tal, a célula não aceita essa chave, que é a insulina. Isso é resistência insulínica. E ao não aceitar, a pessoa começa a desenvolver o diabetes. Então, é uma doença metabólica que afeta todo o corpo, essencialmente desequilibrada por fatores dietéticos e hormonais. Consequentemente, hoje nós temos a cirurgia bariátrica, não me compete entrar nesse mérito agora, mas na pesquisa eles emagreceram através da dieta e através do exercício físico, saudavelmente, e desapareceu a doença.
completamente. Na continuidade desse estudo, que saiu semana passada, eles continuarão acompanhando para ver a permanência nos níveis normais da glicose, que situa-se entre 70 a 99 miligramas por decilitro de sangue. É uma boa notícia, é uma maravilhosa notícia, tá? Que nós recomendamos aos nossos ouvintes deste canal maravilhoso, não é? Pois é. O doutor está falando essa questão e eu estou imaginando aqui que muitas vezes a pessoa está em casa, quem está assistindo o vídeo, fica pensando o que fazer para sair dessas estatísticas, que são assustadoras, obviamente. Sem dúvida, sem dúvida. Principalmente saber que o diabetes não é uma doença simples, o caso não é simples, é muito sério. E o que fazer diante dessa situação? Daniel, eu vou te contar uma experiência, posso? Claro, fica à vontade. Ocorreu há 1 mês e meio atrás, na Clínica Oasis Paranaense, em Curitiba, não é? Já falamos aqui o site www.oasisparanaense.com.br. Nós recebemos um senhor, advogado, ele foi cônsul da Itália, né, no Rio Grande do Sul, e ele chegou com um índice muito alto de glicemia. Ele chegou com 380 miligramas por decilitro de sangue, sendo que o normal vai até 99. Um senhor já na terceira idade, pessoa fantástica, muito querida. E quando eu observei aquilo, ele trouxe os exames, cardiopata também, e eu, conversando com ele, disse que nós faríamos um tratamento dietético, complementaríamos com plantas medicinais, ele não deixasse, não recomendamos que deixe o medicamento, em hipótese alguma, mas o medicamento já não estava tendo efeito. Sim. Após 10 dias, dieta, a hidroterapia, os banhos, ele saiu com 210 miligramas. Já caiu bastante. E ele ficou super feliz. E disse, na sequência da dieta, que dieta é essa? É essa dieta que eu quero recomendar agora, ok? Adote alimentos integrais. Por que adotar os alimentos integrais e não ficar com os alimentos refinados, industrializados? Tá? Nós temos que usar os alimentos minimamente processados, não os alimentos processados ou ultraprocessados, refinados e aqueles super refinados. O que vai ocorrer ao usar o alimento integral? Ao usar o alimento integral, as fibras retardam a absorção da glicose. Olha que interessante. É como se tivesse uma corrida e você tivesse obstáculos. Na Olimpíada tem aquela corrida com obstáculos, não é? Então, esse obstáculo são as fibras dos alimentos. Vai liberar mais lentamente na corrente sanguínea esta glicose. Por consequência, ao se usar os alimentos integrais ou qualquer outro alimento, para fazer com que ele chegue muito mais pré-digerido ao intestino, principalmente os carboidratos, eles devem ser totalmente mastigados. Olha aí. Então, peraí. A dieta é uma coisa, o hábito de mastigar é outra coisa. É outra coisa, porque se você usar o bom alimento sem a devida mastigação, você não vai auferir os benefícios que ele pode te entregar. Interessante, né? Tá? É você entrar em um carro, ou um computador, ou um equipamento eletrônico, que te oferece X mais Y, e você fica apenas no A, nem chega no X. É isso aí. Então, a mastigação, ela haverá, pelas enzimas que nós temos a nível salivar, também a língua produz, a amilase salivar, ela vai quebrar esses alimentos, quimicamente falando, propiciando uma absorção melhor, uma digestão melhor e as fibras retardando essa liberação da glicose. Utilize muitas hortaliças, muitos legumes, tendo uma certa reserva com a beterraba, principalmente,
Não que você não a coma, mas não exagere, né? E ao fazermos isso, os níveis glicêmicos, eles se alteram. E foi o caso desse Foi o caso desse senhor. Desse senhor. Nós completamos, em outro momento falamos, com chás específicos, plantas medicinais específicas para diminuir a glicose. Então, é possível, sim, melhorarmos esse quadro. É necessário que se melhore. E está ao alcance, né? É muito barato, é muito fácil, depende da boa vontade, da boa disposição e a projeção futura da sua enfermidade. Não como você se encontra agora, né? Às vezes muito confortável, tarararará. Mas nós temos que avançar, fazer uma previsão futura. Adiantar a doença, né? Sim. É adiantar, você tem que estar na frente, não deixar a doença tomar a frente, aí depois você vai atrás tentando, né? Se você conseguir prevenir, ou até mesmo, às vezes o quadro de uma doença está num quadro inicial, às vezes a pessoa pode reverter isso no começo com muito mais facilidade, né, doutor? Sim, sem dúvida, não é? Um quadro, porque os índices glicêmicos, ele ao alterar a partir de 100 a 115, é intolerância à glicose. Certo. Então, nessa primeira fase, já da normalidade, saiu da normalidade, que o índice é 99 mg por decilitro de glicose, ele entrou no 100, de 100 a 115 é a primeira fase, né? Intolerância à glicose, intolerância ao açúcar. Poxa, retira e reverte. Mas eu quero fazer uma perguntinha agora, que eu tenho uma curiosidade, já tem um tempo que eu tenho essa curiosidade e eu gostaria de perguntar aqui para o doutor. A pessoa que sofre com diabetes, ele tem o apetite alterado? Assim, ele fica mais ávido? Parece que... Ou é só o fato daquela história que o que é proibido é mais gostoso? Não é? Não, qual a situação aqui? Não. Porque não é possível. A pessoa que tem diabetes, eu conheço alguns amigos meus que sofrem com diabetes, ele acorda de madrugada para comer. O que ocorre, Daniel e prezado ouvinte, é o seguinte, como tenho dito, a glicose é o combustível do corpo. Certo. Tá? Se a célula, ela criou resistência à chave, que é a insulina, e a chave não abre a porta da célula, numa linguagem figurativa, sim, o combustível não entra. Se não entra, ele tem uma fome biológica. Ah, tá. Então nós temos que diferenciar uma fome visceral de uma fome biológica. A fome visceral é a fome das vísceras, dos órgãos digestórios vazios, não tem alimento. Certo. Tá? Essa é a normal que todo mundo tem? É normal, normal. No caso dos nossos amigos diabéticas, ele come, mas o combustível não entra. Então a fome dele é uma fome biológica. As vísceras estão cheias. Certo. Mas, biologicamente falando, na célula, o combustível não entrou. Então a fome dele chama-se hiperfagia. Então um dos sintomas do diabetes mellitus é hiperfagia. Hiper muito, fagia comer. Certo. Então, ele come muito não porque seja glutão, intemperante, não. Ele tem uma fome constante, permanente. Outro dia, um amigo meu, ele falando junto com o pai dele, ele dando uma bronca no pai. Dando uma bronca. Eu já falei para ele, não comer, mas ele vai lá e come escondido. E a gente percebe que é uma luta, né? Porque a pessoa já está numa certa idade e esses dias, infelizmente, nós perdemos, já falando agora de um outro amigo, que a sua mãe sofria com diabetes e ela teve que amputar as pernas e, por fim, ela veio a falecer. Mas quando ela foi levada para o hospital, aí depois o filho achou escondido no quarto, embaixo do colchão, no guarda-roupa, um monte de doces lá. Ela escondia e ela estava comendo escondido. Ou seja, é uma situação difícil, né, doutor? É porque é instintivo. Veja, se nós estamos com fome, vamos em busca do alimento. Certo. Tá? E o alimento, me perdoe, o pseudo-alimento que mais fornece energia é o açúcar. Rapidamente, porque ele é um monossacarídeo. Certo. Tá? O mel é um disacarídeo, o açúcar um mono, uma molécula de sacarose. Então, obviamente,
ao comer já na boca a absorção. Então, o diabético, ele sente as forças se irem e a forma mais fácil é o doce, né? Então, voltando ao pensamento central, essa senhora, ela teve amputação dos membros porque é uma consequência tardia do diabetes. A consequência tardia, porque vai esclerosando, vai diminuindo a sensibilidade, a vascularização é comprometida, vem uma necrose, vem a trombose primeiramente, evolutiva, e a amputação. Então, vamos assentar as bases para a alimentação saudável, né? Então, a hiperfagia, o excesso alimentar, principalmente no diabetes tipo 1 das crianças, as mães devem estar atentas. A hiperfagia, o comer em excesso e perdendo peso. É o oposto na criança. A criança come e vai perdendo peso. Então tem a sudorese, que é uma transpiração abundante, pegajosa, que é a hipoglicemia, a baixa taxa de açúcar. Temos que ficar atentos a isso. A poliúria, a urinação abundante, principalmente à noite, tá? A boca seca, né? O tomar água em excesso, esse excesso é fora dos padrões normais. Sim. Né? E a urinação abundante, as dores abundantes nas pernas, dores fortes em membros inferiores, caracterizam diabetes tipo 2 ou tipo 1 também. Né? É um alerta isso. Um alerta. É um alerta. E na Clínica Oasis, nós temos feito experiências ao longo desses mais de 3 décadas. 37 anos. Que maravilha, tá? Né? E nós temos visto pessoas reverterem, se tratarem e saírem muito bem. Porque o importante não é a estadia só ali, é a educação que recebe, sim, as palestras e o estilo de vida a ser adotado ao longo dos anos. Que maravilha, que maravilha. Eu conheço a Clínica Oasis, já estive lá várias vezes, inclusive já levei até excursões para lá. E é muito bom. Se a senhora não conhece, vale a pena conhecer, é muito bom, é um retiro que se faz ali, né? Fica num lugar muito agradável, numa região rural, e ali a gente recebe um ânimo para seguir no dia a dia com uma alimentação mais saudável. E isso tem trazido longevidade para muitas pessoas. A qualidade de vida é recuperada, né? É recuperada, e a pessoa às vezes precisava daquele impulso para poder seguir a vida com mais qualidade de vida, que às vezes no decorrer do dia a dia, no corre-corre, às vezes a gente acaba deixando de lado. Gente, se você gostou desse vídeo, vai no nosso canal no YouTube, que o nosso canal é Conectados com Deus. Tem no YouTube e também tem no Facebook. Você pode interagir conosco. O Dr. Geraldo Cardoso, ele vai continuar falando conosco sobre hipertensão. Hipertensão. Mas no outro vídeo. E aqui nós terminamos esse vídeo. Muito obrigado pela sua participação. Obrigado. Obrigado a todos. Próximo, já.